Presta atenção nessa história. Já tinha se passado 5 anos e mesmo assim ele ainda lembrava de tudo, da conversa, das palavras, da traição. E toda vez que alguém mencionava aquele nome, o coração endurecia. E para ser sincero, ele tinha motivos. Não era imaginação, não era exagero. Ele realmente tinha sido ferido. Foi enganado por alguém em quem confiava, alguém que dizia ser amigo. Por isso nunca gostava quando alguém dizia: "Você precisa perdoar". Porque na mente dele, perdoar parecia esquecer, parecia fingir que nada aconteceu. Então ele seguiu a vida, trabalhando, frequentando a igreja, cumprindo as suas responsabilidades. Mas havia algo que não mudava. A ferida continuava aberta, até aquele domingo. A mensagem era sobre a cruz, sobre Jesus sendo traído, abandonado, humilhado. E então o pastor leu Lucas 23:34, que diz assim: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem". E aquilo o incomodou. Porque Jesus estava dizendo essas palavras não depois da ressurreição, não depois da vitória, mas enquanto estava sendo crucificado. E pela primeira vez, ele não olhou para quem o tinha ferido. Ele olhou para Cristo, para aquele que sofreu uma injustiça muito maior. E mesmo assim, ofereceu perdão. Então o pastor leu outro versículo de Efésios 4:31-32. "Longe de vocês toda amargura, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo". E foi nesse momento que ele entendeu algo. Que Deus não estava pedindo que ele dissesse que a dor não existiu. Não estava pedindo que aprovasse o que aconteceu. Deus estava chamando ele para não viver mais acorrentado àquela ferida. Porque a falta de perdão não estava machucando apenas o passado, estava roubando o presente. E naquela noite ele ajoelhou ao lado da cama e pela primeira vez em muito tempo, ele orou por aquela situação. Não para justificar quem o feriu, mas para entregar a dor a Cristo. Porque existem feridas que só começam a cicatrizar aos pés da cruz. E talvez hoje exista um nome que ainda machuca você, uma lembrança que ainda dói, uma injustiça que você não esqueceu. Mas a cruz nos lembra de algo poderoso. Cristo nos perdoou quando não merecíamos. E é só por causa dele que conseguimos perdoar também. Colossenses 3,13 diz: "Assim como o Senhor lhes perdoou, perdoem também uns aos outros". Porque o perdão não muda o passado, mas pode libertar o seu futuro. Meu nome é Lauro César. Você está na rádio Conhecimento da Verdade, porque a verdade liberta. Deus te abençoe.